A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos. Louvado seja Deus, que alegria, irmãos, novamente estarmos juntos, para louvarmos e agradecermos o nome daquele que é digno. Como é bom estarmos novamente em coinonia, em comunhão. Isso é o que nos fortalece como servos e servas do Senhor. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela oportunidade que me é dada e convidar os amados irmãos a abrirem as Sagradas Escrituras no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 7, um texto bastante conhecido de todos nós, mas que com certeza nos trará grandes aprendizados nessa noite. Acredito que todos encontraram, né? Lucas capítulo 7, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. 4. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos. Pai querido, Pai amado, chegou o momento da Tua palavra. Senhor, que Tu possas agora, nesse instante de ministração dela, Pai querido, Pai amado, falar aos nossos corações. Senhor, eis aqui, Senhor Deus, um servo, ó Deus, feito de barro. Senhor, que Tu possas, ó Deus, ter a excelência, Senhor Deus, em tudo. Deus querido, eu não sou nada sem Ti, e sem Ti eu nada posso. Por isso, Senhor Deus, nessa noite, que Tu possas, através de mim, ó Deus, falar ao Teu povo. Que através de mim, o Espírito Santo do Senhor possa consolar, possa exortar, possa animar, possa renovar aqueles que precisam de renovação. Deus querido, Deus amado, que a Tua palavra neste momento, ela possa alcançar a cada coração aqui presente, inclusive a do pregador. Em nome de Jesus, é assim que te oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Irmãos, observando todo o Novo Testamento, todas as narrativas dos evangelhos, nós vamos encontrar algumas passagens onde algumas pessoas tiveram encontros com Jesus, onde algumas pessoas tiveram um diálogo com Jesus, e essas pessoas, elas manifestaram uma admiração pelo Mestre. Vamos ver pessoas admiradas pela doutrina, vamos ver pessoas admiradas pelos milagres,
pelos sinais. Vamos ver pessoas admiradas pela pessoa do Mestre. Mas em contrapartida, será que Jesus, em algum momento, se admirou de alguma coisa? Será que Jesus, ele se sentiu admirado, maravilhado por alguém? A mensagem dessa noite, ela tem por título, Uma Fé Admirável. E é justamente nesse texto que nós acabamos de ler, irmãos, que nós vamos ver esse acontecimento. Nós vimos que um centurião estava com o seu servo doente, enfermo, à beira da morte, e diz a palavra que este ouviu falar de Jesus. E este servo, ele envia mensageiros para que pudessem trazer Jesus até a sua casa. Acontece que, indo a caminho, Jesus sai ao seu encontro e diz que ele não é digno de recebê-lo em sua casa. Porque ele também é homem sujeito à autoridade, ele entende a autoridade que Cristo tem, então ele diz, manda só uma palavra e o meu servo será curado. E naquele instante, Jesus diz, afirmo que nem todo Israel achei fé como esta. Nem mesmo entre o povo de Deus eu achei uma fé como essa. Uma fé naquele em que não é esperado fé. Nós estamos diante de um homem que era um gentio. Mas o que Jesus viu de tão precioso na fé desse homem, a ponto de se sentir admirado, maravilhado? Para responder a esta pergunta, irmãos, nessa noite eu queria trazer, de acordo com o texto, 4 verdades que nos demonstram o porquê Jesus se sentiu admirado pela fé daquele centurião. Todos estão comigo? Amém? Então vamos voltar ao texto aqui. A primeira verdade, irmãos, acerca da fé daquele homem, é que a fé daquele homem demonstrava amor. A fé daquele homem demonstrava amor. Nós vimos aqui no versículo 2 e no versículo 3 que o servo do centurião, a quem muito estimava, estava doente. E que ele envia mensageiros a Jesus para que este pudesse vir curá-lo. Irmãos, é interessante a gente observar aqui a condição de cada um. Nós estamos aqui com um oficial do exército romano, um homem de prestígio, um homem de status, um homem considerado de grande valor para a sociedade, um homem que possuía grande valor aquisitivo, e do outro lado nós temos um escravo, que para a cultura da época não tinha valor algum. Era apenas uma propriedade. Não tinha valor sentimental, não tinha valor emocional, e muito menos quando adoecia, né? Porque como ele era tratado como um objeto, uma propriedade, a própria lei dizia que ele poderia ser descartado. Mas aí, irmãos, a gente vê um grande ensinamento da parte de Deus com relação a este homem. Porque Lucas vai narrar que ele tinha uma grande estima por esse servo. Ou seja, ele tinha amor para com aquele servo. Ele, diferente de qualquer outra pessoa, ele nutria no seu coração um amor pelo servo. E é interessante, irmãos, quando nós trazemos isso, porque nos faz remeter à mesma condição nossa, do amor do Pai, do amor daquele que é Senhor, para com nós, que somos escravos, que éramos escravos, e que agora somos considerados filhos. O mesmo amor que aquele homem nutria pelo seu servo, o Senhor, ele nutriu por cada um de nós. Irmãos, é interessante porque a fé e o amor,
elas são bases da nossa vida cristã. Você pode viver pela fé, mas se você não tiver amor, a sua fé não passa simplesmente de uma confissão, não passa apenas de uma declaração. Jesus, ensinando aos discípulos, ele não disse: vós sereis conhecidos pela vossa fé. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês pregarem o Evangelho. Embora essa seja a principal tarefa da igreja. Não. Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês tiverem amor uns para com os outros. A preeminência na vida do crente tem que ser o amor. Jesus, ele nos amou primeiro. E nós, igualmente, irmãos, devemos amar uns aos outros. É interessante que a gente olha para essa condição aqui e a gente vê que aqui, se formos olhar pelo olhar social, aquele centurião, ele apresentava uma condição de superioridade com relação ao servo. Mas ele se coloca numa visão de igualdade. Ele se demonstra empático com a situação daquele servo, ele se mostra altruísta com a dor daquele servo, com a doença que aquele servo tem enfrentado. Irmãos, nós não estamos na condição de superioridade, nem estamos na condição de inferioridade. O Senhor nos chamou para sermos um só corpo. O Senhor nos chamou para vivermos em igualdade. Jesus disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Basta ao servo ser igual ao seu senhor. Vós me chamais Senhor e dizeis bem, mas eu no vosso meio sou como quem serve. E para isso fomos chamados, irmãos, para servirmos uns aos outros em amor. Deus nos chama para a novidade de vida, para que vivamos à luz desse amor. Amém? Em primeiro lugar, a fé demonstra o amor. Em segundo lugar, irmãos, a fé, ela demonstra operosidade. Acompanhe comigo aí o versículo 4 e o versículo 5. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Irmãos, aqui é um outro contraste, porque judeus e gentios sempre viveram em guerra, em conflito. Na verdade, sempre houve essa segregação, né? O judeu dentro da sua exclusividade, como povo escolhido, e os gentios como os impuros, os rejeitados, os excluídos. Mas aqui nós vemos uma situação diferente. Nós vemos alguém que na condição de gentio, na condição de opressor, porque ele fazia parte do exército romano, é alguém que havia feito uma igreja para o povo judeu. Havia construído uma sinagoga. Era alguém que tinha demonstrado afeto e carinho com o povo israelita, para com o povo judeu. Irmãos, e quando olhamos para essa situação, nós vemos alguém diferente, algo em comum, uma situação em comum. E é interessante como aqueles homens chegam até Jesus e dizem: ele é digno de que lhes faça isso. Aquele homem havia adquirido uma boa reputação diante daqueles homens judeus. Aquele homem havia adquirido um bom testemunho por conta das suas obras.
E aí, quando eu falo obras aqui, eu não quero falar em relação à salvação e justificação, mas eu quero falar em obras como o desenvolvimento da fé, como uma aplicação da fé. Irmãos, Tiago vai dizer no capítulo 2 que a fé sem obras, ela é morta. Se a nossa fé, ela não é operosa, se a nossa fé, ela não produz frutos, então ela não passa, como eu disse anteriormente, de uma confissão, de uma profissão. Apenas uma declaração, apenas palavras. Mas não é isso que o texto nos diz. O texto nos chama para vivermos uma operosidade da fé. Ou seja, a fé, ela precisa vir acompanhada de frutos. A fé, ela precisa vir acompanhada de atitudes. Se a nossa fé, ela se resume a nós estarmos no domingo, na igreja, a cantarmos, a ouvirmos a mensagem, e na segunda-feira nós voltamos ao nosso cotidiano e não aplicamos aquilo que aprendemos, aquilo que ouvimos, a nossa fé ela tem sido vã. Mas aqui o texto nos mostra um homem que, de fato, nos dá uma grande lição. Porque esse homem não era cristão. Esse homem não conhecia Cristo. O texto nos diz que ele ouviu falar de Cristo, mas de fato não era um cristão. Mas a conduta dele nos revela um verdadeiro caráter cristão. Precisamos colocar a nossa fé em ação. A nossa fé, ela precisa ter movimento. A nossa fé, ela precisa produzir frutos. Precisamos trabalhar. Precisamos vestir a camisa e precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Cristo nos chama para trabalhar. Diz, meu pai trabalha até agora e eu continuo a trabalhar. Todos nós fomos chamados a trabalhar no reino. Muitas das vezes nós nos esquivamos, muitas das vezes nós tiramos o corpo de fora, inventamos 1000 justificativas que não podemos, que não temos tempo, mas que na verdade não passam de justificativas. Deus nos chamou para a sua boa obra e todos nós precisamos trabalhar para o Senhor. Deus não conta com servos inúteis. Deus conta com pessoas dispostas a trabalhar para o seu reino. Não podemos, irmãos, viver um evangelho, como muitas vezes o pastor Adivando fala aqui, um evangelho medíocre. Não podemos viver um evangelho de aparências. Nós precisamos juntar as mãos. Precisamos trabalhar juntos. O reino pede isso. O reino precisa disso. Então que você possa fazer da sua fé uma fé operosa, uma fé virtuosa, uma fé que produz, uma fé que constrói, uma fé que ajuda, uma fé que está junto, para que assim nós possamos demonstrar uma fé operosa, uma fé poderosa em Deus. Amém? Em terceiro lugar, queridos, nós vamos ver que a fé daquele homem, ela demonstra humildade. Nos versos 6 e nos versos 7, nós vemos que quando Jesus está a caminho da sua casa, aquele homem envia uma nova comitiva para dizer ao Senhor: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa. Aliás, sabendo disso, te enviei essa comitiva, porque não sou digno nem de que vá ou de que venhas ao meu encontro.
Aquele homem, como eu falei no começo da pregação, era um homem de status, de posição social. Ele poderia muito bem se vangloriar da sua condição. Ele poderia ter enviado os mensageiros a Jesus e dizer: olha, vem porque eu estou precisando de ti aqui. Meu servo está doente, eu preciso que você esteja na minha casa. Ele poderia se usar da autoridade que ele tinha, da influência que ele tinha. Mas não. Ele resolve se humilhar. Ele resolve descer. Ele resolve se despojar de toda aquela situação que o fazia elevado. Agostinho, comentando esse versículo, ele vai dizer que quando aquele homem ele demonstra a sua indignidade em receber o Senhor em sua casa e de ir em encontro ao Senhor, ele na verdade está dizendo que o Senhor é digno, está declarando a dignidade do Senhor e que no seu coração ele já está pronto para recebê-lo. Todo aquele que se humilha será exaltado. Todo aquele que se exalta será humilhado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós estamos aqui, irmãos, e precisamos entender que nós precisamos um dos outros. Ninguém é tão ninguém que não precise de alguém. Nós não podemos ser tomados do sentimento de autossuficiência, de orgulho, de soberba, porque cada um de nós temos as nossas deficiências, as nossas limitações, temos os nossos erros, temos as nossas culpas. E precisamos demonstrar a nossa fé através da humildade. Aliás, o próprio Jesus, em sua oração, ele disse: graças te dou, Pai, porque a revelação do Evangelho, ela não foi feita aos instruídos e sábios desse mundo, mas foi aos humildes. Aos humildes. A humildade, ela é uma virtude que deve ser cultivada na vida de cada cristão. Aliás, a igreja de Corinto sofreu muitos problemas por conta de falta de humildade. Pelo muito saber de alguns que se consideravam superiores pelo seu conhecimento. O Senhor não se admirou da intelectualidade, da religiosidade, da sabedoria dos príncipes e dos fariseus. Mas o Senhor, ele se revelou àqueles que eram humildes de espírito. A nossa fé, ela deve ser demonstrada através da humildade. E a nossa humildade, irmãos, ela deve ser demonstrada nas mínimas coisas. Parece não ser, mas até mesmo numa falta de perdão, nós não demonstramos humildade. A falta de perdão, na verdade, ela é uma condição de arrogância, de autossuficiência, de se considerar superior ao ponto de não precisar do perdão. Mas Cristo é o nosso exemplo maior de humildade. Sendo o Senhor, ele se esvaziou de si mesmo, desceu, se fez servo, se humilhou, sofreu o nosso sofrimento, morreu no nosso lugar. Ele sendo Senhor, ele deu o maior exemplo de humildade.
na última ceia, reunido com seus discípulos, ele pega a toalha e lava os pés de cada discípulo. Aliás, naquela noite, uma discussão havia se levantado entre os discípulos. Quem seria o maior entre eles? E aí Jesus nos dá a maior lição de humildade que nós podemos ver. Eu, sendo Senhor, estou no nosso meio como um servo. E aí fica a lição para cada um de nós. Nós não somos senhores. Nós não somos aquele que está sentado à mesa. Mas Cristo nos chama para sermos servos uns dos outros. A essência do Evangelho, ela tem que estar voltada na humildade de cada um. Precisamos que a nossa fé, ela seja demonstrada em humildade. Amém, queridos? Amor, fé demonstrada pelo amor, fé demonstrada pela operosidade, pelas obras, fé demonstrada pela humildade e, em último lugar, em quarto e último lugar, fé demonstrada pelo reconhecimento do senhorio de Cristo. A partir do verso 7, aquele centurião vai dizer: porém, manda uma só palavra, e o meu servo será curado. Porque eu sou homem também sujeito à autoridade. Parafraseando, eu sei como é que funciona, né? Eu estou sujeito à autoridade de superiores. E também tenho homens que estão à minha subordinação. Eu digo a este vai, ele vai. Eu digo a este vem, ele vem. E digo ao meu servo faz, e ele faz. Ora, se eu, sendo quem sou, a minha palavra tem poder para isso, imagine o Senhor. Imagine o Senhor. Irmãos, indiretamente aquele homem estava dizendo: eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu tens poder para isso. Eu sei que tu tens poder para curar o meu servo. Eu sei que tu tens autoridade e tem poder para curar o meu servo. Aquele homem, através da sua fé, ele estava reconhecendo a autoridade e o poder de Cristo. Ele estava reconhecendo quem de fato Cristo era. E aí nós vamos ver algo que você só vai encontrar nesse versículo. Cristo admirado pela fé daquele homem. De maneira tal que Cristo vai declarar que nem todo Israel encontrou uma fé como aquela. Momento de heresia, a gente podia aqui dizer, aquele homem poderia estar lá na categoria dos heróis da fé. Irmãos, as nossas vidas, elas precisam evidenciar tamanha fé. Porque esse homem, irmãos, não precisou tocar. Esse homem ele não precisou ver para crer. Esse homem ele não precisou ver sinais. Esse homem não precisou ver um milagre. Mas somente pela fé. Ele cria que a palavra que Jesus proferisse era poderosa para salvar a vida do seu servo. Mas o que acontece é que muitas das vezes estamos na condição de Tomé. Se eu não ver os sinais, se eu não ver os furos nas mãos, se eu não ver a marca da lança, de modo algum acreditarei. Precisamos
crer para ver e não ver para crer. O justo vive pela fé. E precisamos fazer com que essa fé ela seja uma realidade prática em nossas vidas. Uma pergunta nos é necessária nessa noite, irmãos. Quando Jesus olha para nós, será que ele se admira da nossa fé? Ou será que ele se admira da nossa incredulidade? Será que os nossos passos têm sido passos de fé? Ou será que os nossos passos têm sido passos da incredulidade? Como temos caminhado a caminhada da fé? Qual tem sido a nossa condição diante dessas perguntas? Fica a reflexão para nós. Nem mesmo em Israel achei tamanha fé. E que essa fé, ela possa ser encontrada em mim e em você, de maneira tal que ela possa produzir frutos em amor, possa produzir frutos em obras, possa produzir frutos em humildade e possa reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. A propósito, como disse Jadson, muitas das vezes somos tentados a ser senhores da nossa vida, a dirigirmos e guiarmos os nossos passos, achando que é o melhor para as nossas vidas. Queremos tomar a rédea, queremos tomar o leme para governarmos os nossos passos. Mas ainda que façamos isso, é o Senhor que dirige os nossos passos. Então que nós possamos entregar inteiramente a nossa fé a Ele, de maneira que Ele possa nos conduzir, nos guiar e nos levar para o lugar que Ele nos direcionar aí. Amém? E que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações em nome de Jesus. Vamos orar? Quero convidar você a ficar de pé.